Oi, você! Eu sou a Fabi. Você aí que está estudando, seja você um estudante do ensino fundamental, do médio, do ensino superior, de uma MBA, de uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, conta aí pra mim. Muito provavelmente você já acabou passando pela frustração de estudar, 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 estudar e, mesmo assim, não conseguir absorver 100% daquilo que você estudou. Muitas vezes isso acaba deixando a gente frustrado e o pior de tudo é quando a gente vai fazer uma prova e aquela pessoa que estudou na véspera ou estudou uns minutinhos antes da prova acaba tirando uma nota maior do que você. Pois é, infelizmente isso é uma coisa muito natural de acontecer. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como a gente pode fazer para melhorar essa situação. E, como eu falei, independente do que você esteja estudando, seja para um concurso, para uma matéria de algum curso que você esteja fazendo, ou mesmo para o seu crescimento pessoal, profissional, muitas vezes a gente acaba focando a nossa atenção numa determinada leitura, num determinado conteúdo, mas após pouco tempo a gente acaba perdendo grande parte desse conteúdo e você fica se questionando para onde é que foi tudo aquilo que você achou que tinha absorvido. Pois é, o motivo para tudo isso se chama curva do esquecimento e é um fenômeno completamente natural que está relacionado ao declínio na retenção de novas informações e que eles vão se perdendo mesmo que a gente tente resgatá-los. E como eu falei, isso é progressivo, isso vai acontecendo com o tempo. Infelizmente, essa é uma daquelas verdades que a gente não quer aceitar. É bem difícil da gente aceitar, mas completamente normal. Então, não pense que é uma coisa que acontece só com você, já que nós temos uma inclinação para esquecer cerca de 50% do que a gente aprendeu em até 24 horas. Pois é. E é por isso que muitas vezes quando o seu professor fala para você dar uma revisada na matéria quando chegar em casa, você não dá muita bola, mas ele tem muito conhecimento no que diz. Já que após você ver todo esse conteúdo, você repassá-lo algumas horas depois, ajuda o seu cérebro a reter mais essas informações. E esse conceito de curva de esquecimento não é nada novo e nem nada inventado. Ele foi criado pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. E ele foi o primeiro a estudar a relação entre a capacidade e o tempo de memorização e a facilidade de recuperar as informações retidas. E a sua teoria sobre a curva do esquecimento, que busca apresentar o padrão com que uma informação nova que nós assimilamos costuma ser esquecida com o tempo. Então, essa sua teoria sobre a curva do esquecimento busca então apresentar o padrão com que uma informação nova que nós assimilamos costuma ser esquecida com o tempo. Conta aí pra mim, quantos livros você já leu na sua vida? Se eu pegar um livro que você leu há 5 anos atrás e te falar alguma coisa do livro, será que você vai lembrar do contexto, do que se trata, da história do livro? Difícil, né? Eu mesma já li centenas de livros e de vez em quando alguém me faz uma pergunta numa resenha de um livro muito antigo, eu tenho que assistir a minha própria resenha para lembrar às vezes do que eu falei. Pois é. E aí, justamente explicando, de acordo com essa teoria, as pessoas em geral começam a perder a memória já após algumas horas, dias, semanas, meses. Tudo isso após entrar em contato com outra coisa nova. Com exceção se você revisar as anteriores várias vezes. E tudo isso acontece pura e simplesmente porque o nosso cérebro entende que ele não tem necessidade de reter uma informação que você não costuma usar. Então ele deve pensar, por que eu vou ficar ocupando o espaço da minha HD com coisa que você talvez nem veja de novo? Assim, quanto menos você revisar um determinado conteúdo dos seus estudos, menos relevante essa informação vai se tornar para o seu cérebro. Ele vai achar que aquilo é uma informação que vale a pena reter. E revisar sua matéria, depois de algum tempo de tê-la aprendido, a chance de você reter essa informação é muito maior. Entendeu onde eu quero chegar? Então, para evitar que a gente perca essas informações importantes para o curso, para o concurso, para a meta que a gente tem,
para aprender, para evoluir, é fundamental que a nossa memória seja estimulada ao longo do processo. Aquelas clássicas revisões ou mesmo pequenos resumos. Quanto mais forte é a memória de um aluno, mais tempo ele vai conseguir reter essas informações. Eu encontrei na internet esse infográfico maravilhoso, que é super claro. Olha só como a gente vai perdendo informações sem revisar. Saiu da aula, terminou de ler o seu conteúdo, foi para casa sem revisar? Olha só, depois de 24 horas, cerca de 70% do conteúdo você perdeu. Depois de uma semana, esse número aumenta para 75% de informações perdidas. E se você não revisar de forma nenhuma depois de 31 dias, você já perdeu 80% da informação que você adquiriu naquele dia. Triste, né? E como eu falei, a melhor forma, a melhor ferramenta da gente conseguir manter a nossa memória ativa e conseguir fixar essas informações na nossa memória por mais tempo, é importante a revisão. Então, legal se você conseguir pegar uma matéria, dar uma lida no dia seguinte, uma repassada, se possível, uma semana depois, dar uma lida de novo, e se você tiver prova, não deixar para ler de última hora, tenta dar uma revisão antes também. Prova disso são as férias. Quantas vezes você saiu de férias do seu curso ou da sua escola e quando voltou você mal lembrava do conteúdo final? Pois é, quem nunca? No entanto, é importante ressaltar aqui que o psicólogo alemão que desvendou essa curva do esquecimento levantou também a hipótese de que a velocidade de esquecimento depende também de fatores diversos, que vão desde a dificuldade daquela informação a ser aprendida, até questões de saúde mental, como por exemplo, estresse, sono, ansiedade, depressão. E também um outro aspecto abordado por ele é de que a informação ela pode ser mais lembrada, mais fixada na nossa mente, quando ela é construída a partir de coisas que nós já conhecemos, a partir de exemplos que nós já vivenciamos, que nós já vimos em algum lugar. Porque aí a gente começa a fazer associação com a nossa vida cotidiana, com fatos presentes, com coisas que acontecem, e aí fica mais fácil. E hoje em dia, tantos anos depois da descoberta, da criação dessa curva de esquecimento, muitos consultores de aprendizagem afirmam e estimulam que as revisões sejam feitas nas primeiras 24 horas após o seu primeiro contato com determinado conteúdo. E eu particularmente concordo, porque eu tenho as minhas matérias do MBA e eu procuro separar as matérias que eu tenho extra de forma em que todo dia, inclusive aos fins de semana, eu estude. Porque mesmo quando eu tiro o fim de semana de folga, às vezes eu tenho que voltar um conteúdo para pegar de novo o fio da meada. Então, e você? Conta pra mim. Já tinha ouvido falar dessa teoria da curva do esquecimento? Já põe em prática essas revisões mais periódicas para não correr o risco de esquecer coisas importantes? Me escreve aqui embaixo se você já conhece, se você já aplica na sua vida e se você está com alguma dificuldade aí nos seus estudos, no seu foco, na sua concentração. Me escreve qual que é o seu perrengue aqui embaixo que de repente eu posso te ajudar. Então, parafraseando aquele Telecurso 2000, isso entrega a idade, né? Se liga que é a hora da revisão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.